sentimentos que podem ser frutos de traumas de infância, traumas da tua infância, gerando sentimentos que mexem com a tua rotina, mexem com o teu emocional até hoje. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Antes, dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal, tá? E vamos ao que interessa. 5 sentimentos que podem ser frutos de traumas da nossa infância. Vamos entender o que é um trauma. Trauma é o resultado de uma grande dose de estresse ou de emoção, tá? Na qual a gente não sabe como lidar com isso. A gente não se sente capaz de lidar com isso. A gente se sente impotente. A morte de uma pessoa, o fim de um relacionamento, a perda de um trabalho, principalmente se você perde aquele trabalho de surpresa, uma situação humilhante que você tenha vivenciado ou na qual você tenha se sentido humilhado. Então, o trauma, o que ele vai acontecendo? Ele vai se acumulando, vai repetindo. E à medida que esse evento se repete tantas vezes na nossa rotina, leva a gente a um constrangimento. E esse sentimento fica no nosso subconsciente até os dias de hoje. E eu começo a me comportar diante daquele evento que aconteceu lá atrás. Mesmo que hoje a realidade e o cenário esteja completamente diferente. Totalmente diferente. Isso acontece com os seres humanos e acontece até mesmo com os animais. Quer ver um trauma, por exemplo, de um cavalo? Um cavalo, você já reparou que o dono, ele prende o cavalo, às vezes, numa cadeirinha de plástico e o cavalo fica parado ali? Por que ele ficou parado ali? Quando ele era mais fraquinho, ele foi preso num lugar que era bem forte, tentou fugir, não conseguiu, e ele passou a entender que botou uma cordinha no pescoço dele já é o suficiente para ele ficar travado, para ele ficar paralisado. Foi um trauma. Hoje o cavalo é um bicho enorme, ele não consegue fugir, ele nem tenta fugir, uma cadeirinha de plástico, e ele fica ali parado. Isso acontece com os animais e também acontece conosco no nosso dia a dia. É muito interessante. Então, vou falar de situações que geram, às vezes, um constrangimento e que fica em nós até hoje. De repente, na tua infância, ao praticar um esporte, você não era tão bom assim, e aí os amigos criticavam, debochavam, e você se sentia constrangido. Aí você desistia de praticar o esporte. Um outro trauma comum de infância, de adolescência, as roupas de grife, a marca tal, o produto tal, o relógio tal, hoje fala o smartphone tal. E aí quem não tem aquele smartphone ou aquela roupa ou aquela marca, os outros ficam debochando e falando. Isso representa às vezes para você uma falta de status. Você se sente diminuído por não fazer parte daquele grupo. Os teus amigos, os pais têm dinheiro ali, você não tem. Olha aí um trauma. Vou dar mais um. Timidez, dificuldade de se aproximar para um relacionamento porque você tomou um não daquela pessoa, daquela menina, daquele rapaz, por algum motivo. Na maioria motivos que não tem nada a ver com você, tem a ver com o gosto daquela pessoa, que às vezes é incompatível com o teu. Só isso, mas tu acha que o problema é você. Eu me lembrei de esse era uma tortura psicológica. Vamos ver se alguém aqui se lembra disso. Na época de escola, pelo menos na época que eu estudava, tinham alguns professores que na hora de entregar as notas, ele entregava por ordem de nota para os alunos. Então ele chamava o aluno e dizia qual era a nota dele. Fulano de tal, 9,5. Aí depois ele chamava o próximo. Não sei quem, 8,5. Não sei quem, 7, 6, 5, 4, 4,5. E o teu nome nunca era chamado, né? Olha um trauma aí.
que em nome da psicologia daquela época era dado como para estimular os alunos a tirarem nota alta, mas também era constrangedor para o cara que não tirava nota boa. Olha aí, traumas, né, que vêm nessa infância, uma tortura psicológica. E o cara, ele fica realmente apavorado. Então, esses traumas, todo trauma que ele está mal resolvido, ele vai afetar o teu emocional, vai afetar teus relacionamentos, a tua saúde física, tua felicidade, teu trabalho, afeta toda a tua vida. E você não enxerga que tem essa origem, né? Daí a terapia ser tão importante. Então vamos falar os 5 traumas aqui, vou dar 5 exemplos. O primeiro, a pessoa que tem necessidade do controle das coisas. Esse controle das coisas é o que? É uma falsa impressão de domínio. Porque a gente consegue ter controle de 100%. Você garante que daqui a um mês você está vivo, você está morando no mesmo lugar, você está com o mesmo relacionamento, você está com tudo exatamente igual? 100% garantido? Não tem, a gente não tem. As pessoas ficam paralisadas. E aí elas ficam com medo de agir, né? Ou de não agir. Muitas vezes, isso vem de uma vivência lá na infância, onde ela se sentiu impotente, se sentiu desamparada, ou sofreu um bullying, e ela começa, se torna um adulto excessivamente preocupado com o que está fora do seu controle. E usa isso como desculpa para não fazer as coisas. E aí, na hora de não fazer as coisas, a gente já vem para o segundo item aqui, o segundo ponto aqui, que pode ser sentimento de traumas também. O medo do fracasso e, por incrível que pareça, o medo do sucesso. É interessante isso, né? O que é o fracasso? O que o fracasso gera? A pessoa perde a oportunidade, ela fica estacionada, ela está com medo de errar, está com medo de perder. Geralmente, isso tem origem, assim, no julgamento das outras pessoas. O que é que vão falar de mim se eu errar, se eu der vexame, né? Canta uma música aí. Ah, não, se eu cantar mal, vão me vaiar, vão isso. Ele está sempre colocando o julgamento dos outros como algo mais importante do que o teu próprio julgamento. Eu vou cantar mesmo, se eu cantar bem, se eu cantar mal, eu cantei e pronto. Mas o cara que tem esse medo do fracasso, não. Ele fica paralisado, achando sobre o que é que os outros vão falar, vão pensar mal de mim, vão fazer uma imagem negativa de mim. Ele vive em função da vida, do julgamento dos outros. E aí o que acontece? O julgamento do outro é mais importante que a própria opinião dele. Ele não leva em conta, até mesmo que se ele cantar e cantar mal, ele aprendeu alguma coisa, ele entendeu alguma coisa e ele está se melhorando. Gente, o medo do fracasso é terrível, mas o maior fracasso ele está em não tentar, em não fazer. E aí a gente tem também o medo do sucesso. A pessoa não se acha merecedora daquele sucesso. Às vezes ter sucesso em alguma coisa gerou inveja nos outros. Quando ele tirou uma nota boa na escola, os outros começaram a chamar ele de nerd, de CDF, e disso, e daquilo. E aí começaram a boicotar ele. E aí ele começa a associar que o sucesso não é legal para ele, gera uma reação, na maioria das vezes, fruto de inveja dos outros. E ele permite que a inveja dos outros paralise o seu próprio sucesso. Cresce e acaba ficando dessa maneira. Passa a ter vergonha de ser feliz. Você quer ver um exemplo que eu dou muito? A pessoa chega e fala assim, e aí fulano, tudo bem? Aí eu falo, não tão bem quanto você, mas estou levando, né? E aí o outro fala assim, eu bem, quem me dera e tal. Repara, parece até que eu ofendi aquela pessoa. Como assim? Eu posso chegar, eu estou bem? Sim, estou bem, muito obrigado. E pronto, né? Então a pessoa começa a se autossabotar. Ela entra num processo de autossabotagem, certo? Então isso é um ponto importante. Eu ter sim, vou ter um sucesso, vou conquistar, vou me colocar como merecedor. Muitas vezes também a pessoa ela desiste do sucesso por medo da perda. Eu conquistei, mas eu tenho medo de perder. Fruto de quê? Crenças limitantes. Frases do tipo, quem tudo quer, tudo perde. Dia de muito, véspera de pouco. É melhor ser feliz do que ser rico.
como se tivesse alguma coisa a ver com outra. Eu posso ser feliz e posso ser rico. Qual é o problema? A pessoa coloca como ou e não como e. Né? Ou é feliz ou é rico. Eu posso ser feliz e ser rico. Qual é o problema que tem nisso? Feliz no jogo e infeliz no amor, essas crenças limitantes vão entrando na cabeça da pessoa. Outro exemplo aqui de sentimentos que pode ser fruto de traumas, a instabilidade emocional, a transferência. Eu transfiro todas as minhas raivas e frustrações para cima dos outros. Eu começo a descontar nos outros. E eu afasto as pessoas de mim, né? É lógico. Eu sempre arranjo um motivo para isso. Ah, é porque eu estou de TPM. Como se a TPM fosse um atestado que libera você para agredir todo mundo que está na tua frente porque você está de TPM. Opa, peraí, vai se tratar. Ou se isola, se tranca lá no quarto. Às vezes o cara tem um chefe difícil, mas esse chefe que paga as minhas contas. Então eu julgo que toda a minha família tem que sofrer da minha ira, da minha raiva, de eu descontar porque eu tenho aquele chefe que me trata mal. Ele acha que isso é um motivo que justifica. Não justifica. Isso muitas vezes vem de pessoas que lá na infância sofriam com gritos dos pais, descontrole dos irmãos, das pessoas do convívio, da infância, da adolescência. Número 4. Baixa autoestima. Qual é o valor que você dá para você mesmo? Me diga lá. Às vezes, você pode ter tido na tua infância determinados abusos, e muitos abusos são sexuais, são muito mais do que você possa imaginar. Acredite, eu sou psicoterapeuta, trabalho com isso, e são cada caso assim, né? Que a pessoa acha que ela foi a única que viveu isso. É muito mais comum. E esse abuso vem de pessoas que muitas vezes é da tua confiança, é do grau de parentesco, e aí você vive uma situação de negligência dos parentes ou dos pais, falta de credibilidade por parte dos adultos, porque você é criança, né? Vai acreditar em quem? Na criança ou no outro adulto? Entendeu? Às vezes medo do pai ou da mãe de enfrentar aquele adulto que está ali no convívio, que é abusivo ou que é negligente. O medo, né, do pai mesmo de enfrentar isso, e aí a pessoa fica com baixa autoestima. Ela se sente desprotegida, se sente desamparada, principalmente se esse abuso veio de uma pessoa querida ou de uma referência, um ídolo para ela, ela começa a se achar desvalorizada. E quanto menos ela se valoriza, adivinha o que acontece? Os outros valorizam menos ainda ela. Então falta maturidade aí de entender que lá atrás aquilo não foi culpa tua. Eu vou parar de criar esse juízo negativo achando que o problema está em mim. Percebe? Então eu vou eliminar isso e passar a me valorizar. E o quinto, dificuldade para pedir ajuda. A falta de confiança nas pessoas. A pessoa não se abre, não confia. Já se abriu para alguém e essa pessoa traiu a sua confiança ou decepcionou, gerou uma descarga emocional tão grande que fez você jurar, nunca mais confie em mais ninguém. Só que a gente vive numa sociedade onde a gente precisa uns dos outros, a gente precisa do convívio, precisa do contato. Então, o que acontece? É você lembrar que essa história dessa pessoa que te traiu, ela já nem se lembra mais, dificilmente alguém se lembra disso, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Você que fica guardando aquilo, elimina aquilo. Talvez essas pessoas que eram tão importantes para você, tu hoje não sabe nem o nome delas mais. Você consegue me contar 10 pessoas que eram importantes para você há 10 anos atrás, no teu convívio? Dificilmente tu vai saber, tu vai conseguir se lembrar. Então a pessoa fica em silêncio e luta contra a necessidade de pedir ajuda, porque não quer ser julgado, tem medo da rejeição, medo de ser recusado, ou medo de ser visto como uma pessoa fraca. Não é verdade? Então, para a gente finalizar, é importante a pessoa saber o quê? A mente ocupada com o passado não vai fazer bem. Deixa eu ocupar minha mente com o presente, com o futuro. Um carro, ele tem o para-brisa, quando você está dirigindo o carro, ele tem o para-brisa e tem o retrovisor. Já reparou que o vidro do retrovisor é menor do que o do para-brisas? Porque o retrovisor você olha para trás, você está olhando para trás.
Mas o vidro grandão, ele mostra ele mostra a estrada pela frente. O que está pela frente para você? Olhe o que está pela frente para você. O passado, deixa, igual no retrovisor, na estrada que vai diminuindo, ficando pequenininho, pequenininho, até desaparecer. Olhe para frente. Observe isso com carinho. Observe esses traumas e entenda que isso era de uma outra época, que você tinha um outro grau de amadurecimento, diferente do que você tem hoje. Hoje você está muito melhor, muito mais preparado e vamos enfrentar. Tira esse peso e comece a construir a vida que você verdadeiramente merece. Combinado? Se você se identificou com esse vídeo, dá o joinha, comenta, se inscreve no canal e amanhã tem mais. Eu sou o Sérgio W. Soares. Tchau, tchau!